Chegaram todos os alunos, então vamos juntos estudar. Bem, como eu estava falando, a Canda que fez a semana passada, a primeira parte deste capítulo, onde Margarida se encontra com a mãe, Matilde, em sonho. A Canda explicou muito bem essa parte do desprendimento através do sonho, do encontro das duas. E na finalização, quando Matilde solicita a Margarida para que ela, preste mais atenção, se preocupe mais com o próximo, com o amor ao próximo. Então, vamos continuar aqui onde ficou da semana passada. Ok? Então, nesse ínterim, calou-se a voz da protetora e, sentindo-se banhada na infinita luz daqueles momentos inesquecíveis, a esposa de Gabriel indagou embriagada de ventura. Ó Deus, Pai misericordioso, a que devo atribuir a graça inovidável desta hora? Então, Margarida agradece a Deus aquela oportunidade e aquela dádiva, e ela questiona, por que ela teve aquela graça inovidável, porque aquela graça inesperada, por que para ela, Marcos Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Matilde, pretendendo talvez imprimir ampla familiaridade à cena a que assistíamos, levantou-se, abraçada à filha espiritual e, caminhando ao nosso encontro, apresentou-nos a ela por particulares amigos. E aí, Matilde apresenta a equipe espiritual, André Luiz e os outros que estão ali com ela, a Margarida como seus amigos espirituais, que até então ela não tinha percebido. Confraternizadora palestra, conversação, então iniciou aí uma conversação entre Margarida e Matilde e os irmãos espirituais. Confraternizadora palestra, estabeleceu-se, extinguindo-se a onda de lágrimas que nos visitava. Então, diante da conversa que realizou-se entre eles, André Luiz e a equipe estavam emocionada. E ele diz que diante da conversação, aquela emoção toda foi controlada, indistintamente, ante a conversação comovedora e inesquecível. Chegou, entretanto, o momento em que a benfeitora se revelou interessada em despedir-se. Espera aí, eu estou só virando a folha aqui, um momento. Antes, porém, cravou o olhar muito lúcido na ex-obsidiada e falou-lhe resoluta. Então, chegou a hora em que Matilde ia se despedir e ia dar as últimas recomendações a Margarida acerca da sua missão, vamos dizer assim, que ela iria ter aqui quando despertasse, Ela estava ali sendo preparada durante aquele encontro para essa missão. O encontro entre Margarida e Matilde foi para esta preparação. Margarida, agora que retens tanto quanto possível regular consciência de ti mesma em nossa esfera de ação, ouve o apelo que te endereçamos. Quer dizer, Margarida agora estava consciente de que estava ali com a equipe espiritual e Matilde estava pedindo para ela prestar atenção ao que ia comunicar para ela, quer dizer, o apelo, a orientação que iria transmitir-lhes. Não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te, o que seria, talvez, induzir-te ao caminho da despreocupação, irresponsável que nunca nos dirige à verdadeira paz. A finalidade divina há de ser, em tudo, a alma de nossa ação. O lavrador que amanha o solo
e o socorre com irrigação confortadora. Algo espera da sementeira, que lhe reclama o esforço diário. O amparo do alto, direto ou indireto, reservado ou ostensivo, não é apenas mera exibição de poder celestial. Os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer sem objetivos de ordem superior ao domicílio da mente encarnada, assim como os artistas da inteligência não se animariam a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins educativos, junto aos irmãos de raciocínios e sentimentos ainda rudimentares ou inferiores. O tempo é valioso, minha filha, e não podemos menoscabá-lo sem grave prejuízo para nós mesmos. Então ela iniciou alertando que aquele encontro que estava acontecendo ali, aquelas elucidações e orientações, não era só para agradar a Margarida, não. Não era só como se fosse um encontro fraternal. Era um encontro fraternal, mas que tinha uma finalidade e um objetivo. Que essa equipe espiritual, os espíritos, né, que já tem um certo grau de evolução, quando eles nos visitam, nos procuram, eles têm uma finalidade. Não é só para bater papo. Não é só como a gente às vezes vai, vou na casa de fulano fazer uma visita e fica lá conversando, jogando conversa fora. Tudo tem uma finalidade. Tudo é produtivo. E ele aqui faz a comparação com o agricultor. Quando está preparando a terra, ele está ali esperando receber, quando jogar a semente, os frutos que irão brotar daquela terra, né? A plantação que irá surgir. Então é isso que eles estavam fazendo. Estavam regando, vamos colocar Margarida como a terra, regando Margarida com essas orientações, para daí ela receber aquelas orientações e, em futuro, com aquelas orientações ela trabalhar, ela perceber a importância daqueles ensinamentos, não só para ela, mas também para os que estavam ao seu redor e ao seu lado. E ela diz aqui que o tempo, nós não podemos, né? O tempo é valioso, minha filha, quer dizer, nós não podemos tratar o tempo, essa oportunidade que nós temos, como uma coisa banal. O tempo para nós ele é escasso, não podemos perder tempo com nada, principalmente nesses momentos em que aqui ela está recebendo umas orientações para a sua tarefa que irá desempenhar, como acontece conosco, né? Quando vamos nos preparar para nossas tarefas, nossas futuras reencarnações, ou acho que já tivemos, também recebemos essas orientações. Isso aqui, André relata o que está acontecendo com ela, mas aconteceu já conosco, vai acontecer novamente. Isso não vai parar aqui. Então teremos aí novas oportunidades, e nessas novas oportunidades também passaremos por orientações, auxílios da equipe espiritual que nos ampara. E ela continua. Ante a expressão de surpresa que a tutelada de Gúbio estampava no semblante inquieto, Matilde continuou. Em breves anos, voltarei também ao círculo de lutas em que te debates. Quer dizer, tudo isso era uma preparação para comunicar a Margarida que a mãe, que foi a mãe dela, em encarnação passada, a Matilde, iria reencarnar. Ela iria, né, voltar ao mundo físico. Aí ela se espanta. Tu? Gritou Margarida, apalermada ante a perspectiva de renascimento carnal para o ser iluminado que se mantinha à nossa vista. Por que te seria imposta semelhante pena? Então, para Margarida, que considerava Matilde um ser já sublime, aquilo era uma punição, ela reencarnar. Veja só a visão ainda do espírito quando não tem
esclarecimento, achar que a reencarnação é uma punição, enquanto que a reencarnação é uma bênção, é uma misericórdia divina, né, em nossas vidas. E Matilde responde: não te guardes em tamanha incompreensão da lei do trabalho. Ajuntou a mensageira, sorrindo. A reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo, embora na maioria das vezes constitua recurso corretivo de espíritos renitentes na desordem e no crime. Aí ela aqui esclarece que a reencarnação ela tem várias finalidades, né? Algumas delas como processo regenerativo, como aqui processo corretivo, quer dizer, reparar os erros, a lei de causa e efeito. Eu cometi os meus desmandos, os meus erros, prejudiquei, fiz isso e aquilo. Então, é a lei de causa e efeito. Então, vou ter que retornar. Agora, de que forma será? Vai depender de mim. Vai depender de como eu vou aceitar e de como eu vou me comportar dentro da minha atual encarnação. Então, ela explica aqui que, na maioria das vezes, né, é um recurso que a espiritualidade coloca para controlar as desordens e os crimes, quer dizer, os erros cometidos. Então, nós temos que nos reajustar com as pessoas com quem nós, né, cometemos esses deslizes e esses enganos, e estamos tendo nova oportunidade. Ela continua. A crosta da terra é comparável a imenso mar, onde a alma operosa encontra valores eternos, aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece. Além disso, todos temos doces laços do coração, que se demoram por muitos séculos, retidos no fundo do abismo. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. Então, ela também mostra a oportunidade da reencarnação no trabalho, de amparar aquele que estiveram ao nosso lado. Por isso que ela alerta a Margarida para ela se preocupar com o próximo, quando diz que aqueles que ficaram na nossa retaguarda, né, nós vamos falar assim no geral, espíritos ainda mais, aqui estão em mais atraso do que aqueles que já evoluíram um pouco mais. Então, aqueles que já estão um pouco melhor retornam para se auxiliar, como ele diz. É comparado ao mar, que no fundo do mar existem as pérolas. Então, iremos buscar essas criaturas para junto de nós, para auxiliar, para amparar e eles também terem a oportunidade de progredir. É quando ele diz aqui que os doces laços do coração, que se demoram por muitos séculos, retido ao fundo do abismo. E tem uma coisa muito importante. Nós estamos, né, com as pessoas que nós reencontramos, ninguém se encontra por acaso. Todas as pessoas que estão fazendo parte das nossas vidas foram, no passado, também de alguma forma, fizeram parte das nossas vidas, foram de alguma forma alguém que nós convivemos, trocamos ideias. Então, daí nós sentimos, às vezes, certa atração por pessoas tão forte que é a lei de afinidade. Os processos obsessivos também se dão nesse patamar, não é isso? Então, é isso que ela fala aqui, que depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. Então, nós somos responsáveis por todas aquelas pessoas que nós cativamos, por todas aquelas pessoas que nós mantemos aquele relacionamento de amizade, de carinho, de fraternidade, porque nós vamos continuar com esses relacionamentos para o nosso futuro.
Não vai se acabar, não vai se extinguir aqui agora não. Então, às vezes, a gente encontra uma pessoa que diz, poxa, mas eu tenho uma afinidade, parece que encontrei a minha alma gêmea, né? É nesse sentido de afinidade que as pessoas de um sentem para o outro. Que um fica, o outro vai. Então, no reencontro, né, naquele trânsito em que nós encontramos, então nós percebemos e nós sentimos essa atração. É como se viesse à tona algumas lembranças, mas nós não sabemos como. É registrado através da atração que nós sentimos, né? Daquela simbiose, daquela fraternidade, do carinho que a gente sente pela pessoa. E ela continua. A benfeitora fitou a jovem senhora enlevada, fez pequena pausa e aduziu. Vocês estão me ouvindo? Tem som, gente? Tá ok aí? Ah, tá. Em razão disto, espero não desconheças. Ok, Marcos. E a Canda, né? Julinha. Espero não desconheças a santidade do ministério maternal na orientação dos espíritos renascentes. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço, por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo. Carinho quase sempre não falta no santuário familiar, onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Não ignoras, filha amada, que a entidade mais enobrecida, em retornando o veículo de carne, é compelida a sofrer-lhes os regulamentos, as leis fisiológicas que dominam na crosta. Não fazem exceção, impõem-se sobre os justos com o mesmo rigor dentro do qual funciona para os pecadores. O anjo que desça ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida íntima. Entretanto, não escapará o clima deprimente do subsolo. O esquecimento temporário me acompanhará nos abafadores das células físicas, mas o êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante. Então aí ela está explicando a Margarida que Margarida será sua mãe e ela está pedindo a Margarida para ter o cuidado com esse nascimento. Veja que coisa interessante. Quando ela fala aqui que as melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço. Exatamente, a importância da educação no lar. Reiniciar, nova oportunidade de reencarnar. Primeiro vem aí, deixar o espírito reencarnar, né? Porque tem aqueles que impedem. Apesar de toda essa preparação, todo esse cuidado, e ainda tem quem não aceita. Então, ela pede para ela perceber a responsabilidade da santidade do ministério maternal, de ser mãe, né? Que é uma bênção. A maternidade é uma coisa maravilhosa. A maternidade para a mulher, aquelas que são mães, é uma bênção que Deus dá para auxiliar aqueles espíritos que estão necessitados. E ela diz mais o seguinte, que só carinho não é importante. Além do carinho, tem que ter o cuidado. Além do carinho, como ele diz assim, quase sempre não falta o carinho. Agora, né? A ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Tudo demais é exagero. Então, aqueles filhos em que são tratados com toda, né, a regalia
das coisas materiais, mas a espiritual é esquecida. É isso que ela está pedindo a ela aqui, que ela vai passar. Dentro das leis fisiológicas, quer dizer, quando reencarnar, vem o esquecimento de tudo, como ela disse, que fica lá armazenado, mesmo sendo um espírito já esclarecido, um espírito já com uma certa evolução, vai ficar esquecido, não vai vir com as lembranças. As lembranças vão ficar armazenadas. O que vai adquirir vai ser a partir daqui, o que vai assimilar, o que vai ter de orientação daquela família, dentro daquele lar. Aquela mãe, aquele pai, tio, o irmão, primo, é tudo, todo um conjunto que faz parte dessa educação. Né? Os pais e o pai e a mãe são os responsáveis principais, mas é um grupo todo que está ali ao redor dando sustentação para o espírito quando reencarna. Que ela diz que o êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante. Né? Então, os pais têm que ter essa responsabilidade com os seus filhos. Hoje em dia, né, nós percebemos essa não é nem liberdade, é libertinagem quase, né? Ninguém quer saber mais de respeito. Não existe respeito, não existe mais disciplina, como colocou muito bem a Canda. Não existe, né? A educação de hoje é uma educação muito liberal, em que tudo é permitido. Então, é isso que ela está pedindo a Margarida para ela ter esse cuidado. E continua, bem sei que depois, regressando por tua vez ao envoltório que te liga ao círculo comum da luta, quer dizer, quando ela retornar ao corpo físico, né, ouvidarás igualmente a nossa conversa desta hora. No entanto, a saúde e a harmonia que te inundarão a estrada doravante, aliadas ao otimismo e à esperança, que persistirão em teu espírito por recordações indeléveis e vagas destes instantes divinos, não te deixarão esquecer de tudo. Quer dizer, ela vai ficar ainda com lembranças de um sonho bonito, agradável com a mãe. Por isso que não vai esquecer de tudo. Geralmente fica sempre, quando são esse tipo de sonhos, sempre fica aquela lembrancinha, né? De que sonhou com isso, sonhou com aquilo, ligado àquela reunião. Só que para nós, o próprio André Luiz relata, nós decodificamos diferente. Quando nós, né, retornamos, acordamos desperto, para nós o sonho que nós tivemos, nós temos uma outra visão, devido a essa limitação que nós temos, que é o corpo físico. Defende o teu corpo, como quem preserva um recipiente sagrado, para o serviço do Senhor, e espera-me em tempo breve. Então, quer dizer, para que ela possa se cuidar, se preparar, o corpo que Deus nos dá, ele é um vaso, e esse vaso tem que ser tratado com muito cuidado. Nós não podemos abusar. O corpo não é meu, é emprestado. Viveremos mais juntas na peregrinação meritória, como mãe e filha, né? Nos abençoados elos do sangue, seremos mãe e filha, de maneira a aprendermos mais intensamente a ciência da fraternidade universal. Realmente, Margarida, o meu retorno ser-te-á sacrifício doloroso ao corpo frágil e delicado. Todavia, ajuda-me na sementeira renovada, para que eu te seja útil na colheita infalível. Quer dizer, Margarida ia ter dificuldades devido, né, ao seu organismo ser frágil, mas que ela diz, se ela se preparasse, se ela deixasse tudo correr naturalmente, se fortalecesse, a mãe, que seria sua filha, vê que coisa maravilhosa, foi mãe e agora ia retornar como filha, é quem iria ajudá-la mais à frente, ampará-la, socorrê-la, né? É isso que a missão de
que ela vem para junto de Margarida é essa, a missão de amparar Margarida novamente. Não como mãe, mas como filha. E termina sendo mãe também, porque vai cuidar da filha no corpo de mãe. Né? Não me recebas nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura de que se expande a boa consciência. A estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra, mas não produz os melhores frutos. A árvore benfeitora não prescindirá do carinho e da assistência constante do pomicultor. É imperioso reconhecer, porém, que somente se fortalecerá sob a temperatura atormentadora da canícula, debaixo de aguaceiros salutares, ou aos golpes da ventania forte. A luta e o atrito são bênçãos sublimes, através das quais realizamos a superação de nossos velhos obstáculos. É necessário não menosprezá-los, identificando neles o ensejo bendito de elevação. Então aqui ela está, né, pedindo mais uma vez, é o tempo todo, solicitando a Margarida o cuidado com essa criança que irá nascer, as orientações que irá dar. Quando diz, adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração. Então a gente vê hoje as crianças só usam roupa de marca, só querem ir em shops, querem tudo que as coisas assim fáceis a gente possa dar. Os pais às vezes não têm condição, fazem esforço sobre-humano, fazem empréstimos, fazem isso, fazem aquilo para dar, satisfazer e esquecem de educar da forma correta, porque amar também é dizer não. Meu filho, eu não tenho dinheiro, eu não posso. Somos limitados, mas nós não vemos isso. Então a criança, quando tem tudo, na facilidade, no dia que não tiver, vai querer ter de qualquer forma. Então os filhos são responsabilidade dos pais até eles se tornarem responsáveis pelas suas atitudes. Então, quando ele diz, até eles completarem, saírem da adolescência. Então, um adolescente, ele sabe o que quer? Ele acha que sabe o que quer. O adolescente é aquele rebelde sem causa, que muitos deles, não todos, tem muitos adolescentes, são espíritos já assim, tem uma certa maturidade espiritual, mas na grande maioria, se você vai deixar, vai se perder. É aí onde tem que ter o controle, a educação. Durante a infância é mais fácil você educar, mas chega uma fase da pré e da adolescência em que é mais rebelde, a dificuldade é bem maior. Então é aí onde tem que ter um controle maior dos pais, né? Quanto às amizades, quanto às atividades, quanto ao comportamento desses espíritos que estão sob suas responsabilidades, né? Compreende-me as necessidades, para que eu te possa entender no momento justo. As conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências espirituais são divinas. Veja só, as conveniências humanas são respeitáveis, mas a conveniência espiritual são divinas. Então, a preocupação com o espírito é primordial, é o que Jesus, né, coloca para nós no Evangelho o tempo todo. A preocupação com o espírito. E nós, infelizmente, ainda estamos mais preocupados com o mundo físico, com a coisa da matéria, do corpo, do aqui, do agora. Auxilia-me a conquistar equilíbrio nas primeiras, a fim de atender aos imperativos celestiais do Espírito Eterno. Logo que me sintas nos braços, não me relegues à garridice e à inutilidade, a pretexto de guardar-me em maternal proteção. Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância na defesa, com o adubo estimulante e com a poda benfeitora.
Podar é dizer, meu filho, não é assim. É orientar. Podar na árvore, quando você quer que a árvore está muito grande, está sem, assim, ficando meio feinha, meio desarrumada, você vai dar uma cortadinha, ela vai floresce linda e maravilhosa. Assim é a criança. Você tem que ir podando ela, você tem que ir controlando. Você não vai deixar ela solta à vontade. É isso que ela está falando aqui, não é? Então ela continua. Deixa eu ver aqui onde foi que ficou. No adubo com a defesa e com a poda benfeitora. Não me percas de vista, para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Socorre-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno. Veja só, o espírito dessa hierarquia, dessa qualidade, e ainda pede para ajudar, porque a memória vai ser frágil, vai estar no corpo físico. Assim somos, a evolução toda. Imagina a nossa memória, né? Então temos que estar vigilantes, por isso que Jesus falava, né? Sobre a questão do vigiar os pensamentos o tempo todo. Edificados com a lição indireta que se nos administrava, reparamos que Margarida, em copioso pranto, prometia tudo quanto lhe era solicitado. A doce palestra interessava-nos a todos, e por nossa vontade seria indefinidamente alongada no tempo. Porém, Matilde agora revelava no olhar a preocupação de ausentar-se. Quer dizer, Matilde já estava querendo despertar no corpo físico. Então ela começou a ficar agitada ali, assim, já não percebendo, captando as orientações. E ele diz que por eles continuavam, né? Estavam no corpo espiritual, só que Margarida não, estava desprendida temporariamente do corpo físico. Não teria a mesma condição, não é a mesma, assim, ele não tem a mesma percepção um que o outro tem, o desencarnado para o encarnado, o espírito, né? Dirigiu-se ainda brandas frases de reconforto à filha querida. Envolveu-a em operações magnéticas, reajustando-lhe os centros perispíritos carinhosamente e rogou ao auxílio de Eloy para que a esposa de Gabriel regressasse ao envoltório carnal. Quer dizer, aplicou uns passes em Margarida para ela se reequilibrar, para ela ficar com alguma lembrança ali, não é, nos órgãos, que ela diz aqui, envolver em operações magnéticas, reajustando os centros perispíritos, para que ela possa, quando retornar ao corpo físico, ficar com algumas lembranças e o corpo não ficar tão, assim, o espírito não ficar esquecido total de tudo o que aconteceu, né? E ainda ela pede o auxílio do nosso irmão Eloy para que alguém encaminhe ao corpo físico. Não veio só, veio guiada. Do mesmo jeito que foi, retornou, veio guiada por um espírito acompanhando-a até o leito para ela retornar ao corpo físico. Despedindo-se, em definitivo, a grande mentora acrescentou algumas recomendações de adeus. Margarida, disse bondosa, não te esqueças do reino de beleza que podes improvisar no santuário doméstico. Esse reino de beleza é harmonizar, é equilibrar, não é enfeitar a casa, não é ornamentar a casa, mas essa beleza é a beleza do ambiente, um ambiente calmo, tranquilo, harmonizado. Foge resoluta dos perigos fantasmas do ciúme e da discórdia. Aprende a renunciar nas questões pequeninas para recolheres com facilidade a luz que emana do sacrifício. Não comprometas por bagatelas o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. Estás livre dos males exteriores, mas ainda te não libertastes dos males próprios. Confia no divino poder e não desfaleças ainda mesmo
quando a tempestade te açoite as fibras mais íntimas do coração. Aí as recomendações, né, daquela tal história da convivência, do conviver. Viver é fácil, difícil é conviver um com o outro, né? Nós não somos iguais, somos diferentes todos uns do outro. Então, dentro de um lar, nós temos que saber. Um tem que suportar. No Evangelho diz que a maior caridade é um saber suportar o outro. O que menos fazemos, né? Nós não conseguimos suportar. Queremos impor as nossas vontades, queremos que o outro aceite a nossa vontade. É isso aí, Akanda. Conviver. Convivência é assim, o X da questão. Viver mais conviver, é isso aí. E ela diz aqui, essas questões de ciúmes, né, dos sentimentos inferiores, para ela cuidar com isso. Ela ter cuidado para não colocar em risco toda aquela preparação espiritual que tiveram para unir aquele casal, para a vinda da nossa irmã. E ela aqui fala mais o seguinte, que ela estava livre dos males exteriores, quer dizer, de toda a influência espiritual que ela teve, que ela passou. Tiveram controle sobre o problema obsessivo em que ela estava passando, que ela passou. Porém, ela tinha os próprios, ela é quem tinha que fazer a sua parte, é como diz, no trabalho da desobsessão, quem é o responsável pelo tratamento é o próprio obsidiado. Porque se ele não se modifica, se ele não se transforma, é o que ela está falando aqui. Mudança, transformação de comportamento. E ela diz o seguinte, que tem que confiar no poder divino para não cair. É como diz, não cair em tentação, né? Como a gente pede tanto na oração do Pai Nosso. Que ela vai passar por dificuldades, como todos passamos, mas que temos que saber superar, mas que temos que ter o fortalecimento, temos que ter a nossa fé fortalecida, como estudamos ontem na lição, né? A nossa fé. Se você não tiver a fé, como Jesus nos falava que a nossa fé é tamanho de um grão de mostarda, nós não conseguiremos. Então, essas questões bobas, pequenos, né? Pequenas palavras, pequenos assim, desabores dentro de uma família, de um lar, de um agrupamento, seja o que for, você causa uma inimizade que vai levar para outra vida e que vai ser uma dificuldade para depois contornar tudo isso. E temos que modificar nossa postura. Estamos aqui tentando isso, a nossa melhoria espiritual é essa, mudança de comportamento, de postura. E ela continua, mãe e filha permutaram um abraço, cheio de indefinível ternura, e encaminhando-se para Gúbio, a este explicou Matilde discreta o trabalho que planejara para as horas seguintes, asseverando que nos esperaria em paisagem próxima. Quer dizer, aí ela se dirige a Gúbio e diz que iam continuar aquela reunião, mas não ali, em outro local mais elevado, até porque ela estava ali materializada, como nós vimos no estudo anterior, para poder se comunicar com Margarida, que é um espírito de uma elevação espiritual já, a nossa amiga Matilde. Logo após, agradeceu-nos com extrema gentileza, não nos oferecendo a oportunidade de exprimir-lhe o reconhecimento e o júbilo que nos possuíam a alma. Quer dizer, André queria agradecer, queria, não é, cumprimentá-la daquela forma como a gente sempre faz quando a gente encontra alguém que tem uma elevação mais do que a nossa, a gente fica encantada e bem-vencida, mas ela foi mais rápida, né? Despachou André delicadamente, que André nem percebeu, e ela já estava se despedindo, já estava saindo. Em seguida, ausentou-se, restituindo naturalmente ao nosso orientador as forças que lhe subtraíra em caráter temporário. Quer dizer, ele é quem estava dando a sustentação para que Matilde se materializasse.
Então, quando ela se afastou, conversou com ele que iria continuar, mas não ali. Não iria mais ser preciso ele doar os seus fluidos espirituais para ela se materializar. E nós vimos, né, no estudo foi até com o Sérgio, me parece, falando sobre a materialização do espírito de Matilde. Em seguida, temporário. Gúbio, então, retornou às rédeas do trabalho, notificando que, exceção feita a 4 companheiros que montariam guarda fraterna, junto ao lado de Gabriel, deveríamos partir todos na direção dos círculos mais altos, com escala em um dos campos de saída da esfera carnal. Então, aí finalizamos aqui a lição, quando ele orienta que irão colocar os irmãos, né, na casa de Margarida, tomando conta do lar, até que seja efetuada toda a operação para a preparação do reencarne da nossa irmã Matilde. Fim do capítulo. Então, eles iriam se reencontrar, só aquela equipe espiritual, com exceção desses que iriam fazer o trabalho, né, na casa de Margarida. Os demais iriam para um outro local, como ele diz aqui, uma esfera mais alta, sem a nossa amiga Matilde, e aí organizar a reencarnação. Gente, não é todo espírito que tem essa condição. É lindo, Julinha, é mesmo, é Beth, é maravilhoso. Não é todo espírito que tem essa condição de preparar sua reencarnação dessa forma, não, hein? Isso é um espírito evoluído, Matilde. E como damos trabalho. E aqui também nós vemos, quando é no livro Missionários da Luz, que André Luiz fala, todos nós passamos por esse processo de nos encontrarmos com os nossos pais em sonhos para a organização do nosso reencarne, né? Tirando os reencarnes compulsórios, que são a grande minoria dos espíritos muito, né, assim, atrasados, mas a grande maioria se reúne à noite com os pais. Tem toda essa organização aqui, toda essa preparação, todo esse cuidado a espiritualidade tem para que nós possamos receber um corpo, para que nós possamos aqui ser auxiliado. E o que é que a gente faz? É isso aí que André está colocando aqui para nós. Isso aqui é mais um estudo maravilhoso em que nós estamos, exatamente, em que nós estamos vendo a importância do renascimento, da reencarnação, a misericórdia. Vê como a misericórdia de Deus é maravilhosa. Como é que ele aproveita cada momento desse, né? Por isso que ela diz, para ter cuidado com o corpo, preservar, para que deixe aquele espírito nascer. Né? Aqui foi falado, como fala a Canda, que faz um resumo geral, sobre aborto, para ter cuidado, para não abortar. Foi falado sobre educação, como educar os filhos. Foi falado sobre preparação de reencarnação, como se prepara as reencarnações, né? Um início, né? Esquematizando todo um processo. Então, é tudo isso que nós vemos, que nós aprendemos aqui hoje nessa lição, certo? Então, meus irmãos, né, obrigado pela oportunidade, Beth, obrigada a Canda, Nina, J. Francis, Marcos, Julinha, a todos vocês, né, pelas vibrações, pelo fortalecimento do nosso trabalho. E uma boa noite a todos. Vou passar agora para a nossa amiga Canda, que vai fazer a nossa prece para finalizarmos o nosso estudo. Beijo para vocês. Passando, minha amiga. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Ai, gostei muito do estudo, Lisa. Muito obrigada pelo estudo. Até a próxima mesmo, né? A coordenadora aí presente, a Beth. Muito bom, muito bom. Estamos finalizando o livro, né? Mês que vem, isso aí, Beth. Qual livro estudaremos a seguir, Beth? Muito bom, gostei muito do estudo da Lisa. É bom, né? Ficar assim, os companheiros aí. Enfim, Entre a Terra e o Céu, muito bom. Aliás, todos os livros de André são bons. Mas, olha, vamos aproveitar, então, esse estudo, para a gente poder refletir bastante, né? Ver aí o empenho da espiritualidade, né? Conosco, todos nós,
passamos por esse empenho nos nossos planejamentos reencarnatórios. Então, vamos aproveitar a lição para recordar isso, para nos aconselharmos melhor com os nossos benfeitores, refletindo, né? Agora no desdobramento pelo sono, vamos aproveitar aí esses encontros, né? Vamos aproveitar também para fazer a nossa prece. Encerrando o trabalho, vamos agradecer, graças a Deus. Graças a Deus, Jesus amigo, bondosos benfeitores, Caibachu, teu André Luiz, Senhor, nós te agradecemos, Jesus amigo, pela oportunidade do estudo dessa noite, pela convivência fraterna, por todo esse material, Senhor, que o nosso irmão André Luiz preparou e trouxe para nós através da mediunidade de Chico Xavier, e que tanto nos ajuda, Senhor, na reflexão da nossa realidade espiritual, nos ajuda, Senhor, a buscar um maior entrosamento com os benfeitores, com os guias, com os trabalhadores espirituais incansáveis, Jesus querido, da tua seara amorosa. Te pedimos, Senhor, abençoa cada companheiro presente, encarnado e desencarnado. Pedimos também, Senhor, que faça chegar ao nosso irmão André Luiz o nosso agradecimento por essa tarefa de amor que ele desempenhou em teu nome, Jesus, e que tanto beneficia a todos nós. E é assim, Senhor, que nós te pedimos, em teu nome, em nome dos espíritos trabalhadores desta sala, em nome dos espíritos trabalhadores do Espiritismo.net, mas, sobretudo, em nome de Deus, a bênção e a permissão, Senhor, para encerrar o nosso trabalho, o nosso estudo da noite de hoje. Ficando conosco, Senhor, nós muito precisamos de Ti. Graças a Deus.